Essa é a cédula de um peso mexicano. É uma nota muito parecida com um dólar, mas no centro, em vez de ter algum presidente, está estampado esse estranho e complexo artefato conhecido como o calendário de pedra azteca, ou Pedra do Sol, como é chamado em sua terra de origem. Esse curioso e assustador artefato arqueológico é o tema do vídeo de hoje. A Pedra do Sol tem 358 centímetros de diâmetro e 98 centímetros de espessura e pesa cerca de 21 toneladas, e é provavelmente a peça cultural mais famosa do México. Essa é uma obra gigantesca, com inúmeros pequenos detalhes que podem ser examinados meticulosamente para se ter uma compreensão maior sobre a totalidade desse artefato. Essa obra é fruto do alto desenvolvimento social e tecnológico dos astecas. O seu local de fabricação, a capital do Império Azteca, chamada de Tenochtitlan, era uma cidade gigantesca, muito maior do que as maiores cidades da Europa na época, tendo uma população de mais de 200 mil pessoas. Mesmo com todos esses avanços, o Império Azteca acabou sendo derrotado pela invasão espanhola em um evento que aconteceu em 1521, chamado de o Cerco de Tenochtitlan, onde aconteceu uma grande batalha dos astecas contra as forças do conquistador espanhol Hernán Cortés, apoiado por outras tribos locais que eram inimigas dos astecas. Essa derrota culminou na queda da civilização asteca e no início da colonização espanhola no México e depois da América Latina. A Pedra do Sol estava localizada na capital e depois da invasão, a escultura foi enterrada pelos conquistadores e lá permaneceu por muito tempo. Até que em 17 de dezembro de 1790, ela foi redescoberta durante os reparos da Catedral da Cidade do México e montada em uma parede externa da catedral, onde permaneceu até 1885. Atualmente, a obra está exposta no Museu Nacional de Antropologia no México. A Pedra do Sol é recheada de pequenos símbolos que juntos representam a visão de mundo e de temporalidade que os astecas possuíam. Aqui eu vou dar apenas um resumo, porque a proposta dos vídeos do perfil arqueológico é serem vídeos curtos, mas futuramente pretendo postar uma análise completa desse artefato. Podemos começar pela imagem do centro, onde é possível identificar um rosto humano que é comumente atribuído ao deus do sol, Tonatiuh. Nas laterais do rosto saem duas garras segurando corações, fazendo alusão aos sacrifícios que estavam presentes na cultura asteca. Outro elemento que faz alusão ao sacrifício é a língua da figura, que é similar à lâmina cerimonial usada nessas ocasiões, que também está presente em outras partes da Pedra do Sol. Em volta dessa figura circular, existem 4 retângulos que representam os 4 estágios anteriores da sociedade asteca, entendido por eles como mundos. Mundos esses que foram destruídos por ameaças diferentes. Primeiro por jaguars, depois pelo vento, depois pelo fogo e depois por inundações, e o mundo estava entrando em seu 5º período, chamado de o Quinto Sol. E esse mundo, exatamente como os outros, seria destruído em algum momento, e que, de acordo com os astecas, seria destruído por um poderoso terremoto. Existe alguma possibilidade de que os acontecimentos que deram fim ao mundos anteriores ao Quinto Sol tenham alguma base histórica, mas é algo que preciso estudar mais a fundo para poder afirmar aqui. Mas não seria muito difícil pensar que nos primórdios da civilização asteca, quando eles ainda eram um grupo pequeno, eles tenham sofrido ataques constantes de jaguars e em outro momento podem ter sofrido com furacões, em outro pela erupção de vulcão e por fim por alguma inundação, porque a capital asteca era rodeada de canais de água como Veneza. Talvez em algum momento possa ter acontecido alguma inundação que acabou destruindo a cidade. Não quero afirmar nada aqui porque não cheguei a pesquisar a fundo essa questão. O mais chocante e curioso é que em 1985, a cidade do México sofreu um terremoto que matou mais de 10 mil pessoas, concretizando a profecia de que o mundo do Quinto Sol iria terminar por um terremoto. Apesar de toda essa explicação da forma de medição histórica e de temporalidade dos astecas, a escultura não era usada como calendário, como muitos pensam, mas sim em cerimônias de sacrifício. Os astecas tinham como costume cultural a realização de alguns tipos de sacrifício, como o sacrifício de animais, o sacrifício de sangria, que era quando uma pessoa se feria e deixava o sangue escorrer, e o sacrifício de humanos. Em um primeiro momento, esses costumes podem soar como uma barbárie total, mas devemos também lembrar que no Ocidente as pessoas faziam coisas meio bizarras também, e discutir isso não é o objetivo desse vídeo.
O que eu quero dizer é que essas práticas tinham um sentido histórico para esse povo. O que devemos fazer é pelo menos tentar compreender o porquê eles faziam isso. Os astecas possuíam um mito fundador do quinto sol, e isso está relacionado com o alto sacrifício dos deuses. Nessa história, o mais fraco dos deuses astecas, o Nanahuatl, foi escolhido para se sacrificar para trazer luz para a humanidade através do sol. E ele, de extrema boa vontade, passou por todos os processos de sacrifício, se tornando o sol. Só que é um sol imóvel, porque todas as suas forças foram consumidas pelo sacrifício. Por causa disso, os outros deuses teriam que se sacrificar para colocar o recente sol em movimento, e foi isso que eles fizeram. E por gratidão a esses deuses que os astecas entendiam que precisavam se sacrificar também. The sun is rising. His light is touching the earth. It is impossible to look at his face. He blinds everyone with his light. But he just stands still. Shall there be no rest from them? How shall we live if the sun cannot move? Shall we live in misery? Let it be through us that the sun may have life. Let us all sacrifice ourselves. Yes. Let us all die so that the sun may move. Tem um vídeo aqui no YouTube que fala muito bem desse assunto e se chama O Mito Asteca do Improvável Deus do Sol. É do canal TED Talks e eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem depois. Os astecas foram um povo muito fascinante que reinaram por muitos anos no continente americano, assim como os maias e os incas. O que nos mostra que, além dos inúmeros grupos indígenas que viviam nesse continente, tínhamos sociedades bem avançadas e complexas culturalmente, indo contra a ideia de que essa terra era um deserto completo, sem nada de valor. Os astecas provam o contrário. Bem, é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu o conteúdo, considere se tornar membro do canal. Logo abaixo do vídeo vai ter um botão dizendo Seja Membro, e ao clicar nele irá aparecer as diversas formas de ajudar e os benefícios correspondentes. Além disso, vou pedir para vocês seguirem a nossa página do canal no Instagram. Ela foi criada recentemente e lá vou postar conteúdos exclusivos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.